Mais uma vez, o Grêmio teve este utensílio doméstico no seu caminho, né? Nos seus últimos jogos, esse utensílio tão comum nas nossas vidas está sendo tão comum também no meu time, né? No Grêmio. E tivemos então Grêmio, Bragantino e Grêmio, né? Uma derrota para o Grêmio, inclusive no último minuto, no último lance do jogo, teve um, né? Que foi, né? Eu não sei o que foi mais absurdo, se foi realmente ali esse último pênalti ali, o pênalti do jogo no Marlon, ou foi a expulsão do Kahneman, sendo que o próprio jogador, o Kahneman foi expulso por agressão, né? E o próprio jogador, no intervalo, falou que não foi agredido, que não foi nada, né? E no intervalo já deu uma entrevista dizendo que não foi nada. Então, uma coisa que eu nunca vi, né? Uma coisa inédita para mim. As coisas estão acontecendo, assim, tem coisas muito sombrias e estranhas aí no caminho do Grêmio que estão acontecendo aí mais, enfim, com uma recorrência muito que já vinha sendo, né? Mas parece que agora eu tô com a impressão que o próximo jogo vai ter isso aqui de novo, e se bobear vai ter 2, 3, 4 lances, né? Que não basta um, agora tem que ter dois. E agora a gente está nessa batalha aí contra tudo e contra todos, que eu acho que o Grêmio tinha agora deu uma melhorada, tinha uma chance de ganhar, concorrer ali uma vaga para Libertadores, enfim, melhorou o futebol, mas, né, não, acho que não tem mais, isso dá uma desanimada também, o elenco está muito, acho que jogou ontem com 1/3 dos titulares do time ideal, né, e também já perdeu o, o Kahneman para mais um jogo, e assim vai, né? E assim vai, e agora vamos ver o que vai restar desses cacos, vamos ver se alguém vai fazer alguma coisa, se vai ter reflexo, né, nos próximos. Porque o Grêmio teve isso aqui contra o Grêmio e CSA, né? Deu uma choradeira grande lá, e aí parece que nos 4, 5 primeiros jogos deu uma diminuída, mas, né, logo, obviamente, não ia se manter nessa bondade toda de não prejudicar o Grêmio em praticamente todo o jogo. E falando sobre o jogo, foi um jogo, assim, primeiro tempo meio morno, né? O Grêmio não jogou bem, mas também não jogou mal. E no segundo tempo, basicamente, foi assim, ó, um ferrolho. Parecia que os jogadores estavam dando assim uma quase, não vou comparando assim, mas meio que uma batalha dos aflitos, assim, para dar né, tentar segurar pelo menos o empate. O Grando pegou tudo mais um pouco, né? E então, pelo menos, eu acho que a única boa notícia é que não havemos habemos dois goleiros, né? E então o Grêmio está nessa situação. E Oscar, vamos, o que tu achou sobre ontem? Em primeiro lugar, eu queria saber se existe também esse tipo de- Esse tipo de brilho estourado na tela. putz, aqui acabou com a minha corneta Diminui aqui, o ver se eu brilho, acho que consigo. Vamos daí ver, dá pra ver. vamos ver, vamos ver. Ah, aqui, ó. Ah, Vamos ver. Pera aí, vou diminuir um pouquinho mais, eu acho que vai dar certo agora. Vamos ver. Ah, rapaz! Olha aí, ó. Olha aí, ó. O chat GPT acabou aqui de me gerar aqui essa pediu assim, resumo personalidade aqui. do jogo do Grêmio, apareceu isso. Isso, obviamente, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Porque, né, falam do garfo lá da Padarena, né? Do lado da Padarena, mas não falam do pênalti que também teve marcado a favor do Bragantino que não foi marcado, né? Isso aí, essa parte não precisa mencionar. E eu acho muito engraçado que os gremistas vêm falar que existe algo contra o Grêmio que eles não conseguem explicar. E algo a favor do Inter que menos consegue explicar ainda. Contra o Corinthians. Esse aqui teve a pachorra de falar no vídeo do Inter que o Inter tem uma mágica que faz o Inter ganhar os O pênaltis. Inter é o time que mais tem pênalti a favor no mundo em Número. 2025. Número não interessa. Se os 25 pênaltis forem pênalti, eu tenho direito a ter os pênaltis.
Se o Grêmio tivesse marcado cada um dos pênaltis que reclama, ia ser 50 pênaltis. E se tivesse sido marcado e foi pênalti, ia ser pênalti. Para tu dizer se é absurdo ou não ter E vários desses pênaltis a favor do 25, Inter, 3 calma. foram num Peraí, jogo só se contra o tiver, Grêmio, que 2 não foram. se Então tiver, começa por aí, né? se Nenhum 50 jogo, 2 pênaltis, pênaltis já não foram. tu tens que analisar pênalti por pênalti, não número. Foda-se o número. Então tô te dando um exemplo. No Grenal, foram 3 pênaltis e 2 não foram. Começa por aí, num jogo. Os pênaltis do Grenal, nenhum foi unanimidade que não foi pênalti. Nenhum. Nos comentaristas de arbitragem das mais diversas fontes do país, não da aldeia, do país, nenhum foi unanimidade. Isso aqui não foi, aquilo ali não foi. Mas nenhum pênalti. Teve opinião dividida. E aí é onde que eu entro. Hoje eu estava escutando um programa chamado Sala de Domingo da Gaúcha. Os caras propuseram um debate de arbitragem em 3 frentes. Ou se houve má fé contra o Grêmio, se precisa de ter profissionalização da arbitragem, ou se os caras só são incompetentes mesmo. Cara, se vocês discutirem, ou se nós como futebol, como torcedores, discutirem o problema errado, não vai ter solução do problema. Profissionalização não é, porque tem árbitro que só vive da arbitragem. Os caras, não sei se tu tá ligado, os caras ganham de 5 a 15 mil por jogo. Por jogo. Um cara de Série A. Não precisa nem ser FIFA, eu acho. Se eu não me engano, o salário é esse daí. Porra, isso é salário de advogado, de engenheiro. Por mês, um jogo. Então, assim, os caras conseguem viver disso. E muitos deles têm um escudo da FIFA aqui e continuam fazendo as mesmas cagadas. Então, o que eu entendo que tem que melhorar? Primeiro, estrutura. Imagem boa. Ali na área tem que estar as principais câmeras e atrás também. Primeiro ponto. Segundo ponto, impedimento semiautomático. A CBF é uma entidade bilionária. Dinheiro para isso tem. Tá? E um terceiro ponto que a gente, como torcedor, tem que considerar é que existem lances que vão, eu não estou dizendo que foram os lances contra o Bragantino e o Grêmio, que existem lances que vão continuar sendo subjetivos, interpretativos. E vai gerar discussão. Tanto gera discussão que tem divergência de arbitragem. Inclusive eu estava escutando um programa, qual que era o programa lá de São Paulo, acho, que o cara falou assim, pô, esses comentaristas da Globo aí agora que não aparecem mais, tá ligado? Os caras são meio fantasma, eles recebem no ponto aqui se o central do apito concordou ou não com a marcação. Durante o jogo o cara tinha concordado, daí lá num outro programa de noite, depois o cara, pô, reviu o lance de novo aqui e não foi. Os caras mudam a opinião deles próprios na hora do jogo para depois num programa de noite. E falando sobre programas aí, eu tava vendo, não sei como é o nome do programa, mas é na Jovem Pan do lado de São Paulo, lá o Pilhado, o Mauro César, aqueles caras lá. E eu nunca vi, eu não sei se tu já viu alguma vez, e os caras estavam completos, depois eu posso até te mandar, não sei se te mandei, acho que não. Os caras estavam transtornados, tava todo mundo falando que foi uma roubalheira, que foi isso, foi aquilo, um escândalo, isso e aquilo. E eu nunca vi os caras lá são Rio São Paulo, né? Eles estão nem aí pra Grêmio, eles querem que se foda, né? Se for escolher assim, mas nem eles deixaram passar. Eu nunca vi isso, né? Em nenhum outro jogo, nenhum outro. Os caras defendendo o Grêmio. Eu falei, pô, mano, tô vendo uma miragem. Depois eu vou te mandar pra tu ver. No início tu já vê os caras. Mas ultimamente isso daí até não me surpreende, porque quando que eu imaginei que a história de 2005 ia virar mainstream de novo? Tava aí, agora até pararam de falar, mas até pouco tempo atrás estavam revisitando toda a história lá da roubalheira lá de 2005. E aquilo ali foi de fato um crime. Tá na justiça. Então, assim, Agora, uma coisa para ponderar também. A diretoria do Grêmio é muito inerte. O Grêmio o ano inteiro está reclamando de arbitragem desde a época do Gauchão, mas para reclamar antes não reclama. Para ir puxar o histórico do cara do VAR, para ir puxar o histórico do juiz de campo, nenhum dirigente do Grêmio vai lá fazer. Tanto que o dirigente do Grêmio, depois do jogo, não o presidente, um dirigente médio lá, foi lá dar uma entrevista e um repórter perguntou para ele, tá, mas até quando vocês vão continuar aqui reclamando de arbitragem e não fazer nada antes? Pô, tu tem razão, nós vamos ter que começar a fazer isso e não sei o quê. Cara, tem que berrar, tem que falar, mas não adianta. Não, mas, e assim, notinha não adianta. É pegar o avião e ir lá encher o saco, falar com os outros clubes. Tá aí o Flamengo querendo pintar de galo aí nessa liga deles aí.
E aí a presidente do Palmeiras, o que, que ela. Primeira coisa que a presidente do Palmeiras faz quando tem algo prejudicando o Palmeiras, ela vai pra imprensa. Ela vai jogar porcaria no ventilador. Porque não adianta ela. E ela é uma pessoa influente. Do Palmeiras. Do Palmeiras. Não adianta ela ir só lá na CBF também. Ela tem que espalhar, ela tem que puxar o microfone. E foi isso que esse cara do Grêmio fez. E fez bem. E ele faz uma coisa que pouco a imprensa aborda e pouco a mídia aborda, que é a qualidade das câmeras de revisão. Entendeu? Mas também, cara, a capacitação dos caras em termos de critério. Ó, isso aqui, esse puxão aqui, quando for uma jogada mais temerária, né? Como o puxão do mercado que a turma está falando aí agora, é uma jogada temerária. É a mesma coisa que eu falei do pênalti do Grêmio que contra no Bernabéu. Cara, pode não ter tido um contato tão forte, mas é uma jogada temerária. Se fosse marcado pênalti contra o mercado, eu falei no jogo do vídeo do Inter, eu não ia achar nada absurdo. Porque tem, ele agarra a cintura do cara. Só que ao mesmo tempo, o jogador brasileiro atacante, ele quer valorizar tudo. Ele prefere não disputar mais o lance e às vezes até ser de fato derrubado, do que ele já se joga para as costas, aí o juiz olha aquilo, pô, você também tá forçando, não vou dar. E não dá. Entendeu? Então, e assim, o lance do Kahneman, cara, o Kahneman tá manjado na nível da arbitragem. Não deveria ser assim, mas o Kahneman é um cara que tem histórico de ficar criando confusão, de empurrar, de puxar a camisa, disso, daquilo. O cara viu um cotovelo do Kahneman na cara do guri, o guri botou a mão no rosto, caiu. O guri que eu tô dizendo é o jogador do Bragantino. E interpretou aquilo como agressão. A imagem é horrível. E aí o cara vai, depois que tu falou ali, que o cara foi pra entrevista dizer que não foi, para mim, inclusive, o jogador do Bragantino deveria ser punido. Porque como que ele faz toda aquela cena lá de botar a mão no rosto, de cavar aquela falta, né? Dizer que foi agredido, porque está lá a imagem, e depois ele diz que não foi nada ou não sabe explicar o que aconteceu. Isso não existe. Então foi uma simulação, se tu tá dizendo que Pode não foi que agredido. dormir com a consciência tranquila. Foi assim isso que eu pensei. Ele diz assim, ó, eu recebi um contato, cara, eu recebi um contato no rosto, senti cair, o juiz interpretou como agressão. Era isso que ele devia ter falado. Aí lava as mãos dele e vai embora. Agora, dizer que não sabe o que aconteceu, é que daí acontece o que tu falou. Ah, tá satisfeito que o cara foi expulso, foda-se. Mas daí é até burrice, né? Até burrice. E o lance do pênalti, pra não encurtar. Eu tenho uma opinião, o Judô tem outra. Pra mim, o pênalti foi idêntico ao pênalti que beneficiou o Grêmio contra o Botafogo na Arena. Para resumir a minha opinião, eu presto atenção em duas coisas: no movimento que o cara faz e aonde está o cotovelo. O cotovelo é o que define se o braço está rente ao corpo ou não. Para mim, quando o cotovelo está para fora aqui do tronco, isso é ampliação do espaço. E isso não pode. Se o cara tá com o braço próximo e o antebraço aqui, ó, meio fora do peito, para mim não é pênalti. Porque é muito rápido, é muito próximo, é tudo muito veloz. Isso eu falo muito tempo lá, desde as épocas dos lances a favor do Inter. Para mim isso não é pênalti. Porém, nos dois casos, se tu pegar o lance do Marlon, ele tá com o cotovelo junto ao corpo, mas ele está com o antebraço fora do peito aqui, ó. Ele tá assim, ó. A bola bate assim, ó. E o pênalti do Botafogo, que o Grêmio foi beneficiado, além de ser inconclusivo, porque não tem câmera que mostre de maneira inequívoca se a bola bateu na mão do cara do Botafogo ou não. Existe um borrão em que tu não sabe se a bola bateu aqui, se a bola bateu no ombro ou se a bola bateu no braço. O que dá pra ver é o cara na barreira, virando de costas, e o braço dele, o braço que eu digo é isso aqui, ó, o cotovelo junto ao tronco. Aí, se o antebraço dele tá aqui assim, ó, e aí a bola faz o quê? Pum, bate aqui. Essa é a minha opinião. Para mim são dois lances idênticos que o Grêmio ora disse que foi pênalti e ora agora diz que é roubo. E outra, e para finalizar, o lance contra o Botafogo é inconclusivo. Não dá para ver a bola batendo na mão porque a câmera é um burrão. E se é inconclusivo, não pode marcar pênalti.
porque não tem como confirmar aquilo ali. Sobre esse lance do Botafogo, eu lembro que quando eu vi a primeira imagem, eu falei, não foi pênalti, bateu no ombro. E aí passou 3, 4 vezes a mesma imagem. Quando na quinta, sexta vez veio uma câmera de trás, deu para ver que bateu na mão, na outra mão que estava atrás. Que ele vira de costas. E a mão de trás pega. Olha o movimento que tu acabou de fazer. Olha o movimento que tu acabou de fazer. Tu viu? Ó, tu falha aí, ó. Tu fez assim, ó. O teu cotovelo tá aqui, meu. Ó, aqui, ó. Um chute de 10 metros, quando o Marlon estava 20 centímetros. Não, mas agora tu tá falando de outra coisa. Eu tô falando de posição do braço. Tu fez o movimento aqui, ó. Sim, foi exatamente isso. O braço dele tá rente ao tronco. O que tá um pouco fora é o Mas era o braço de trás, ele se vira, ele faz um giro. Sim, mas o Marlon não faz giro nenhum. É isso que eu tô dizendo. Por isso que, obviamente, não o Marlon não faz giro. O Marlon faz pior. O Marlon faz igual um goleiro quando vem abafar o lance. Ele vem assim, aí ele se torce e fecha. Aí ele fecha, só que quando a bola bate na mão dele, ele tá exatamente assim, essa distância aqui, ó. O antebraço fora. O braço está junto ao tronco. O antebraço está fora. Para mim, não é pênalti. Mas para o Grêmio, contra o Botafogo, foi. É isso que eu tô falando. E eu tô falando que não foi dentro, mas o cara girou numa distância de 10 metros. Quando tu falou para mim no vídeo, é só pegar o vídeo no canal que eu te fiz essa pergunta. Eu fiz a pergunta para ti. É inequívoco que bateu na mão? E tu falou, não tem como dizer que é inequívoco que bateu na mão. Por causa da qualidade da imagem. Mas a câmera de trás, ela mostra. É a mesma coisa do Não tem como tu ver com aquela imagem. Mas tu consegue presumir que não foi para expulsão, não foi nenhuma questão. Naquela imagem tu não tem como ver se o braço dele tá assim. O braço dele tá rente aqui, ó. Tanto que dá pra ver no frame a ponta dos dedos dele assim, ó. Aqui nessa imagem. E aí, a dúvida que eu fico é se a bola bate aqui ou se bate na mão dele. Só que o braço dele tá junto ao corpo, cara. O braço, essa estrutura aqui, ó, tá rente ao braço, tá rente ao tronco, ele não tá assim, ó. Ele não está assim, ó. O cara do Botafogo. Entendeu? É isso que eu tô falando. Isso aqui é pênalti. Isso aqui não é pênalti. Pronto. Entendeu? É isso. É isso que eu tô falando. Mas, cara, é opinião. Se você tiver dúvida aí, pega o vídeo do Botafogo, tá ali, faz 2 semanas que a gente fez esse vídeo e tá lá. Foi o que a gente falou. E o Didon falou que naquele dia que ele não tinha como saber se bateu no gol. Por causa da qualidade da câmera. Mas se tu não consegue dizer que bateu, não é pênalti. Tu não pode punir. Mas é a mesma coisa da expulsão do Kahneman. Então tu não poderia ser expulso de jeito nenhum. Só consegue ver um borrão ali. Mas tu acabou de falar que era pra marcar o pênalti. Mas tu consegue ver, mesmo que a câmera é ruim, mesmo tu consegue ver que não agrediu ninguém. Tá, mas tu não falou que era pra marcar que o pênalti foi bem marcado contra o Botafogo? Eu falei que foi bem marcado. Então foi bem marcado assim. Então por que não pode expulsar o Kahneman? Então por que não pode expulsar o Kahneman? Por que não pode expulsar o Kahneman? Eu não consigo ver. Eu não consigo ver se o contato foi forte. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver, eu preciso ver. Eu não consigo ver. A imagem é ruim. É o que tu tá dizendo do pênalti. Eu não consigo ver. Dá pra ver que existe um cotovelo. Só que eu não sei se ele faz assim, ou se ele faz assim, tipo assim, só esbarra, fraco. É longe, não dá pra ver a velocidade do lance. Aí tu tá me dizendo que com uma imagem que não dá pra ver, o pênalti é bem marcado, mas com uma imagem que não dá pra ver, a expulsão não é bem expulso. Eu falei que dá pra ver. A câmera mostra depois do quinto, sexto, sétimo lance, vai aparecer uma câmera de trás que dá pra ver que a bola não bate no ombro do cara. Quando deu o primeiro lance, eu falei que não foi pênalti. Bateu no ombro, não é pênalti. Só que daí aparece o cara girando com a mão de trás encostando na bola. Eu não tô falando de ombro, mas eu não tô falando que não bateu. Eu tô falando que o braço tá rente ao corpo.
Ainda Mas que tu, tivesse batido ainda que tivesse batido na mão do cara do Botafogo, o braço dele tá rente ao tronco. mas é o que eu tô dizendo, que o braço não, ele não tá fazendo assim, o Não, braço mas tá assim, ó. Ele não, não tá assim, não, ele tá assim. não, Ele não, não tá não, assim, cara. Claro mas que ele não. tá assim, normal. O próprio movimento dele faz assim, ó, fechando o braço. Tu fez agora há pouco, tu mesmo fez o movimento. Porque é um movimento natural de quem faz um giro. Ele faz assim, ó. Só que ele faz o giro e deixa a mão aqui, ó. Pega a imagem, não dá pra brigar com a imagem, cara. E olha o quanto tempo nós estamos discutindo para ver se é o mesmo lance ou não. Existe dúvida. Aí o cara, o Marlon, que vai receber punição certamente agora, vem dizer que é roubo. Ou tu acha que o Grêmio, o juiz roubou contra o Grêmio a favor do Bragantino? A favor, o que a CBF tem contra o Grêmio? De novo isso. Não tem, cara, não tem nada. Não tem nada contra o Grêmio, não tem nada contra o Inter. Contra especificamente, porque o Inter e o Grêmio não estão batendo de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, com Imagina se não tivesse. estão, não estão. A Imagina arbitragem se é tivesse. ruim, a arbitragem é ruim. O Guri tinha 25 anos de idade, ele era para estar apitando o jogo aqui Aí do. entra o que tu falou, que eu concordo, que é o que o Grêmio não deveria mexer os pauzinhos antes do jogo. Só que o Marcelo de Lima Henrique tem 60 anos e apitou o Grenal e deu tudo deu o que deu, cara. Mas então, ele foi afastado por ele já ter beneficiado o Inter contra o Cruzeiro. Não adianta ser velho, e até E, que adianta o cara ser experiente e já beneficiou, foi afastado então, por beneficiar o Inter. a E aí idade não é vai apitar o apenas necessariamente. no Grenal. Não, ele foi afastado 3, 4, 5 meses não sei quanto, mas foi mais ou menos por aí. Não é Mas preto no agora foi branco. afastado, beneficiou o Não Inter, agora é, vai apitar um não é Grenalzinho. preto no branco. A arbitragem Pô, não é preto no branco. A arbitragem não é preto no branco. Nunca foi. Nunca vai ser. Nunca vai ser. E outra, eu vou repetir o que falei no Grenal. Crucificaram o personagem errado. O Marcelo de Lima Henrique quase deu amarelo pro Bernabéi. Aí o VAR chamou e aí sim, tu aconteceu. ouviu os áudios do VAR? Que Óbvio que eu ouvi. ele fala lá que ele não viu o contato, que não sei o que lá, que vai amarelo pro Bernabéu. Aí depois, passa uns 30 segundos, ele fala: não, eu vi, já vi em campo que houve o contato. Porque Ele fala isso. ele teve o contato do joelho do cara no pé do Bernabéu. Tá ali na Então, imagem. ele fala, ele se contradiz em 1 minuto. Ele começa dizendo que vai dar amarelo pro Bernabéu, que foi simulação. Aí passa, mas não, eu vi que foi pênalti, eu vi. Tipo assim, ele fala, é só botar lá, põe lá, Então, pega os áudios. cara, a arbitragem sempre vai dar problema. Sempre vai dar problema. O que, para resumir o vídeo, o que não dá, por exemplo, assim, ó, eu sempre fui da opinião de que o clube ele tem que passar, o time campeão tem que passar por cima de tudo, inclusive de arbitragem. Hoje Só o que, hoje só não o dá que, mais. Isso aí já era. só o que não dá para acontecer, só o que não dá para acontecer, Isso aí era 10 só, anos atrás, peraí, quando o Flamengo só e o o que não dá Palmeiras para acontecer não é eram superpotentes. anularem jogos depois de acabar o campeonato igual fizeram com o Inter. Isso daí aí não tem como remediar. Não tem como remediar. Hoje em dia, não. A arbitragem de Palmeiras e São Paulo hoje foi uma bosta também. Os caras estavam lá reclamando. O que o Palmeiras fez? Passou o carro em cima de todo mundo. Hoje, não, hoje em dia não tem mais isso já de ganhar, ganha do time, do juiz. Um Tem. campeonato tem Flamengo e Palmeiras já com Não, muito mais cultura e não, grana. eu tô falando do Palmeiras, não tô falando de Antigamente o nós. Flamengo era um time falido, que era, Eu não não, chegava a mim, eu não tô falando de nós, eu tô falando do né? Palmeiras. Porque assim, olha, acho que pouquíssimas vezes eu vi algo que desse para desconfiar contra o Palmeiras, por exemplo. Beneficiamento, lance, não me lembro, sinceramente. E o Palmeiras é mainstream, certo? E o Palmeiras Nosso é o time. Flamengo aí já é diferente. O Flamengo, obviamente, mas isso desde Gênesis. Mas Entendeu? quando eles não tinham, quando eles não eram essa Ó, é superpotência, assim, não era a tanto, era CBF menos. hoje, a CBF hoje não tem nada contra o Inter nem nada contra o Grêmio. Não tem. Porque o Grêmio e o Inter são irrelevantes. O Grêmio e o Inter há muito tempo são irrelevantes para eles. Tá? Porque a gente, pela nossa falência técnica, a gente não consegue estar nas cabeças. Cara, o Cruzeiro veio de 4 anos na Série B e está disputando o título, cara. A gente não consegue disputar título, cara. Sabe?
Mas, cara, esse é um assunto que vai ser recorrente. Eu até lamento, porque eu gosto de futebol, eu não gosto de juiz, de árbitro, de porcaria nenhuma. Eu acho que a gente poderia gastar muito mais saliva falando de bola. Mas, e quando tem um lance assim no jogo, eu digo, fudeu, acabou. Agora acabou a discussão de futebol. Sabe assim, acabou. O programa esportivo vai ser só arbitragem, comentário vai ser só arbitragem, vai ser só isso. Eu até lamento na hora, assim. Porque daí Vamos ver agora, o fala. próximo jogo, o Grêmio pega o São Paulo na Arena, vamos ver O São se Paulo hoje, vai. meu Deus. São Paulo hoje É bom conseguiu. que daí eles estão sem moral, perder o Palmeiras e virada ainda, né? Então tem uma chance aí do Grêmio tentar uns 3 pontos e tentar dar uma reagida, O né? São Paulo é muito pipoqueiro. Só que o São Paulo tá cheio de lei do ex lá, né? Contra o Grêmio. Tem o É. Luciano, tem o Ferreirinha, tem quem mais lá. Deve ter. Aquele Alisson tá lá ainda. Acho que sim. Se bobear, tá Não, lá ainda não, não também. lembro que ele não esteja. Então tá, gurizada. Fechou, é isso. Depois da Fechou, parada da valeu, os caras, FIFA aí valeu, a gente gurizada. volta aí. Falou. Falou.